Enquanto o sofrimento estivesse vivo na memória de todos, quem sabe não procurariam, nem que fosse pela força do desejo, a criação de um novo destino. Com as aspas da escritora Conceição Evaristo, expoente da literatura contemporânea brasileira, a gente começa mais um episódio do Janela Lateral, a sua pílula semanal de inspiração. Eu sou o Cláudio Carneiro e junto com a Milena Pedrosa, a gente vai abrir a janela para deixar a criatividade mineira entrar. E na janela de hoje, ele que ensina que juntos a gente transforma muito mais do que separados. Ele traz mais do Brasil real para o Brasil oficial. O core dele é o criativo e a sua plataforma de empreendedorismo é de base favelada. O João Souza é muitas coisas. Nerta Dona Lilia, curioso por natureza, empreendedor, de origem comunicadora, tradutor Herbert Richards da linguagem inovadora, aproximador de gente, facilitador de diálogos, ex-escoteiro, mestre em intervenção social, empreendedorismo e inovação pela Faculdade de Coimbra e também co-idealizador e diretor de projetos do Favela, iniciativa de aprendizagem empreendedora. Bem-vindo, João. A gente precisa te ouvir. Obrigado. Por favor. Obrigado, gente. Obrigado. Vou só fazer um apontamento. Eu escoteiro pra vida. Então. Não tem esse escoteiro, não. Inclusive, né? Ainda hoje, atualmente, eu sou chefe escoteiro, né? Até hoje? Gente, que semana que vem eu tô indo no seminário Diversidade e Inclusão do Movimento Escoteiro do Brasil. Olha, maravilhoso. Então é pra vida mesmo. Além disso, eu também acabei de descobrir que não é Herbert de Elixa, você lembra que a gente falou? Esse programa sempre trazendo coisas boas pra gente. Bom, João, vamos começar. A gente sempre começa pelo começo. E a gente queria entender um pouquinho das janelas que você teve aí na sua vida, né? Quem abriu essas janelas, como foi você, desde a sua infância, influências, até você chegar até aqui com esse super currículo, esse super projeto e todas essas coisas lindas que você faz. Não, muito massa. Cara, acho que o ponto muito é esse, né? Eu acho que pra mim, assim, hoje, quando eu olho pra trás, assim, eu vejo que sempre foram janelas, sabe, assim? Nunca foram portas, né? E eu acho que eu sempre tive uma curiosidade muito grande, assim, e eu acho que eu cresci num ambiente, né, das duas matriarcas da minha família, tanto minha avó quanto minha mãe, assim, elas sempre foram muito permissivas, assim, no melhor sentido da palavra, assim, tipo, de vai lá, faz, tenta fazer e tudo e tal. E aí eu gosto sempre de brincar que eu falo que, né, tipo, né, mesmo, né, me identificando como homem negro e tudo, e de origem periférica e tudo, eu nasci com um drive diferente, assim, que me ajuda, que eu nasci com autoestima de um homem hétero cis branco. Então, assim, eu tenho coragem de chegar nos lugares e falar as coisas e tudo, mesmo os ambientes que não são pra mim. Mesmo correndo risco, né, que eu acho que pode ser que aconteça em alguns momentos que a gente, realmente, assim, as pessoas vão te colocar naquele lugar que elas acham que você tem que estar, né, mas assim, a gente sempre... Eu falo que isso é um drive, assim, que eu falo, não, vou usar isso aqui pro bem, assim, pra tentar fazer isso que é importante, porque é muito disso, né? Eu acho que tem essa perspectiva de quando, né, a gente acaba conquistando esses espaços, a gente vai chegando. Eu comecei, né, tipo assim, desde novo, assim, eu sempre fui meio nerd, assim, de favela, assim, sempre gostei pra caramba, assim, de ler e tudo. Minha mãe comprava aquelas coleções Vagalume, eu li livros de Cecília Meirelles, porque minha mãe, o ensino médio dela fez, antigamente, você fazia magistério ou alguma coisa na área de contabilidade, né, minha mãe fez magistério e tudo. Minha mãe sempre teve muito ativa, assim, na área social. Eu brinco que eu falo que eu era um menino da FEBEM, né? Porque minha mãe trabalhou muito tempo na FEBEM, né? Pra quem tá ouvindo aí e não conhece, né? A Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, né? Era uma política pública nacional de realmente, assim, de lugares de internação, né? De menores em situação de vulnerabilidade ou que já estivessem dentro do sistema por ter cometido algum delito, alguma coisa e tudo. E eu ia com a minha mãe, depois da escola, pra esse lugar. E tinha uma riqueza, assim, de oferta de atividades dentro disso. Tipo assim, de fazer capoeira, de fazer artes, de fazer todas essas coisas e tudo. Então, acaba que eu ia, né? E eu lembro que eu sempre falava com minha mãe, assim, que era uma coisa que era... Né? Naquela época eu nem imaginava que eu fosse trabalhar na área social, né? Não tinha esse desejo, essa vontade. E eu sempre perguntava pra minha mãe por que eu ia embora e os meninos não, entendeu? E minha mãe, tipo assim, nunca conseguiu me responder muito isso, né? E isso acontecia num momento que era muito legal e que, tipo assim, eu gosto até, eu pego, tipo assim, até a inspiração da música do Cazuza, assim, que era meio esse nosso momento, assim, segredos de liquidificador, sabe? Assim, porque...
quando eu era moleque, a minha mãe, além de trabalhar nesse lugar, a gente fazia algumas atividades. Minha mãe sempre foi muito empreendedora, então, assim, pra poder gerar... Minha mãe, por exemplo, ela fazia tempero pra vender. E aí... Era um lugar ali que o liquidificador, assim, cortando na alta, assim, à noite, assim, batendo, né? O tempero que minha mãe fazia pra gente vender e tudo, assim. Barulho e era um momento pra você, né? E era um momento de bater papo, entendeu? Um momento que eu podia perguntar tudo pra minha mãe, entendeu? Eu podia perguntar sobre questão sexual, podia perguntar... Podia falar assim, porque os meninos apareceram com uma, sei lá, uma revista pornô, assim, assado, mas eu não sei e tal. Então, assim, era um momento que eu podia conversar de tudo. E, ao mesmo tempo, minha mãe, naquele momento, era a pessoa mais inteligente, a pessoa mais sábia, tudo, assim, que eu conhecia naquele mundo, assim. Tipo assim, eu podia perguntar tudo pra ela, né? Porque eu sou de 80, né? Então, na época não tinha o Google, né? Não tinha essa facilidade que a gente tinha hoje, né? Cláudio não é não, mas o sonho, meu sonho era ter uma Barça, entendeu? Assim, minha mãe tinha grana pra comprar. Depois que eu fiquei mais velho, até comprei uma Barça. Eu tenho uma Barça. Ah, legal. Tem uma coleção de filósofos ali na favela que é maravilhosa. É aquela coleção também, muito massa. Ô, João, e aí você cresceu, virou um tanto de coisa diferente que você nem imaginava, talvez, né? Nas nossas conversas, você me contou uma passant ali que eu fiquei curioso, não fiquei com isso na cabeça, que você fez uma imersão em Moçambique, né? Sim. Eu queria que você contasse assim pra gente o que você extraiu de lá, como é que é a economia criativa de Moçambique, porque eu sei que é um país que vem fazendo muitos investimentos em cultura, empreendedorismo, que é a sua área, né? Cara, é um país, assim, riquíssimo, assim, culturalmente e afins. Na época que eu fui pra lá, eu fui com a minha companheira da época, né? Que é a Tati, que é uma das fundadoras do Favela. Ela foi fazer o mestrado, ela foi fazer a tese do mestrado dela, pesquisa lá, e eu fui com ela nessa época, assim. E eu tentei mapear coisas que tivessem a ver com o meu mestrado, né? E na época eu encontrei o IES, né? Que é o Instituto de Estudos Sociais e Econômicos de Moçambique, que ele é vinculado à universidade que seria o paralelo da nossa federal aqui, que é a Universidade Eduardo Mondlane, que foi um dos grandes heróis, né, da Revolução de Moçambique ali. E, cara, o mais legal, acho que é importante falar, assim, os moçambicanos, eles têm, assim, um afeto, assim, um carinho pelo brasileiro, assim, gigantesco, assim, né? Inclusive, eles entendem que, para eles, o Brasil tinha que liderar todo o movimento dentro da CPLP e afins, porque eles entendem que tem uma maior representatividade, traria outras perspectivas de como que ia ser realmente, né, a questão da língua portuguesa para o mundo e afins, então eles têm muito isso com a gente. E, ao mesmo tempo, é um país, assim, que ele é até dicotômico, assim, a frase, mas ele é rico em desigualdades, né? E, assim, é um lugar onde a gente vê, assim, muito forte esse movimento da indústria do desenvolvimento, né, internacional, né? Por exemplo, você falando de Moçambique, na época que eu estava lá, era 2013, mais ou menos, que a gente estava lá na época lá, você tinha indicadores, por exemplo, de mais de 58% da população vivendo com menos de $1 por dia, né, para os indicadores da ONU. E aí a gente ia nos restaurantes que eram um pouco melhores, né, na Cidade de Cimento, que é a cidade que os portugueses deixaram para trás, né, eles chamam de Cidade de Cimento, que é a cidade que os portugueses deixaram para trás, construída, né, estruturada, e com os expatriados, né, de diversos países e tudo, e aí você encontrava, sei lá, um cara que trabalhava para uma agência de desenvolvimento da ONU ou de alguma agência de desenvolvimento de algum país, fosse França, Holanda e tudo, que, sei lá, o cara ganhava $10 mil por mês, mas morava num apartamento na Cidade de Cimento, que o aluguel custava $2.500, $3.000 e tudo, e trabalhando para o desenvolvimento e resolver problemas num país onde mais de 58% da população, né, vive com menos de $1. Isso pra gente foi muito, muito, assim, gatilho, assim, de motivação da gente, tipo assim, ó, cara, voltar pro Brasil, pensar alguma coisa em relação a isso, né? E aí daí surgiu a iniciativa do Favela, né? Surgiu toda a ideia do que era da gente trabalhar essa perspectiva de desenvolvimento. Até porque isso eu tava no momento que eu tava definindo o que eu ia estudar. Não chamava Favela na época, mas eu entendi que, tipo assim, cara, eu vou pegar todo o empreendedorismo que minha mãe e minha avó sempre fizeram e tal, e eu conheço as pessoas que têm, tipo assim, pra mim, naquele momento, assim, né, numa lógica mais egoísta, assim, individualmente eu queria resolver muito o problema de que eu precisava de um grupo focal, porque eu tava fazendo pesquisação, eu precisava provar aqueles conceitos e tal, assim, naquele momento era isso, né, não era o que o Favela é hoje, o que ele entrega, né, pra sociedade, assim, né, era uma vibe muito assim. Legal. E assim, a criatividade, né, passa também por essa linguagem, né, e eu acho que o Favela tem muito a ver com a linguagem, né, assim, eu tive a honra de conhecer vocês, né, João, uma vez quando eu fui no Brasil Foundation, né, num projeto, foi com a Tati, enfim, depois a gente se conheceu, e eu fiquei simplesmente encantado com a criatividade e com essa questão que passa a linguagem e da não exclusão, e como a linguagem é tão excludente, né, você falou inclusive da CPLP, né, enfim, então eu queria entender um pouquinho como que vocês criam essa linguagem,
linguagem, como vocês conseguem colocar essa linguagem, né? Cada vez, os nomes são maravilhosos, né, Cláudio? Corre Criativo, Você Tá On, Rolezinho 0800, Periferia 60 mais, né? Isso. Então, assim, conta pra gente um pouquinho como que essa ferramenta de aproximação, como o Favela iniciou isso tudo, porque isso é bonito demais, né? De ver a linguagem e a criatividade pela linguagem. Bom, não, fico feliz de ouvir isso de você, né? Principalmente de vocês, né? Que é uma pessoa que eu conheço também, que eu admiro o trabalho que você já fez e faz ainda, né? Tanto na área social, que foi onde que a gente se conheceu, e também, né? Essa trajetória sua última também aí no governo. E eu sei como é difícil trabalhar no governo de Minas, porque eu fiquei 7 anos lá e é difícil conseguir fazer o tanto de coisa que você fez no tempo que você estava lá. Então imagina, você é adulto. Mas enfim, isso é pauta para outro programa. Mas o que acontece? O Favela, a grande questão foi que quando você pensa assim, né, vamos pensar os 3 fundadores que estão hoje lá, né? A Tati, a Débora e eu, assim, que estamos à frente do Favela. Pra gente sempre foi uma escolha de negócio. A gente sempre olhou pro Favela. Por mais que a gente entendia que tinha um propósito, que tinha um impacto, a gente olhava porque a gente falou, a gente quer que isso vira. A gente quer trabalhar nisso aqui. Né? A gente quer viver daqui e poder oferecer vida melhor para outras pessoas que venham trabalhar conosco e tal. O Favela tá com 37 colaboradores e tudo. É uma galera, né? Não, uma galeraça, assim. Nossa, imagina, são 37 vidas pra gente ficar preocupado com elas e afins. Mas a gente veio do mercado, né? Que, tipo assim, tanto eu, a Tati e a Débora, a gente já tinha trajetória no mercado privado, tinha trabalhado no governo, né? Tanto eu, a Tati e a Débora também. E depois a gente vai pra área de consultoria e tudo, antes de fazer mestrado, essas coisas todas. E aí a gente, tipo assim, falou, cara, pegar essa coisa toda que a gente poderia, sei lá, eu, publicitária, a Tati, comunicadora também, jornalista, e a Débora, que a gente poderia estar entregando uma empresa numa grande corporação, como é que a gente leva essa profissionalização pro setor social? Eu lembro até, tipo assim, quando a gente conversou, Milena, na época, assim, até, principalmente naquele circuito ali da Brasil Foundation, a gente falava muito isso, né, que precisava levar gente profissional pro setor social. A gente tem que desmistificar isso, que a área de impacto social, a área de inovação social, só tem que ir lá as pessoas que vão pedir um negocinho ali, me dar uma coisinha aqui, não sei o quê, porque isso não é sustentável, gente. Isso não é sustentável. Se é um problema, quem abre um restaurante, abre porque tem pessoas que estão com fome e vão comer aquela comida, entendeu? Então, assim, tudo tem que ter um propósito de ser, e às vezes é muito menos, não é só social um propósito, assim, nessa lógica muito romântica e tudo, mas uma razão de existir. Então a gente começou a aplicar muito isso no Favela, né? Essa parte dos names eu adoro, né? Tipo assim, dos projetos e tal, que é uma parte que eu acompanho muito, assim, até por formação e tudo. Eu trabalho muito próximo do pessoal da comunicação pra gente poder pensar esses nomes que, de um lado, eu tenho as pessoas que vão participar, que elas se reconheçam naquele nome, daquele projeto, daquele programa, daquela ação que a gente tá fazendo, e do outro lado, o parceiro que tá investindo, que tá financiando, ele também se interessa, ele fala assim, é uma marca que eu quero me aproximar dela, não só a marca do Favela, mas a marca dessa ação. E aí eu acho que, tipo assim, uma coisa que tem pra gente que é muito forte, assim, pra poder concluir essa parte, é o seguinte, a gente tem, assim, a gente brinca que são as nossas 3 peneiras que a gente tem lá no Favela lá, que uma delas é a seguinte, a gente é capaz de fazer? Porque é isso também, né? Toda hora que um galo canta ali, uma coisa ali, todo mundo, não, vamos correr pra ali, que agora essa é a nova tendência. A gente fala assim, a gente consegue fazer isso? A gente tem capacidade? Ou a gente tá inventando moda aqui porque quer visibilidade de rede social, de alguma coisa e afins e tudo. Segundo, tem gente que precisa dessa entrega que a gente vai fazer? A gente tem cliente? Vamos colocar nessa perspectiva, né? Porque agora eu falei, negócio, né? Tipo assim, lá, né? Do negócio lá do latim lá, que é negar o ócio. Então, assim, quem fala que trabalha na área social, na área de impacto, que não tá num negócio, eu não sei o que essa pessoa tá fazendo, porque é o lugar onde eu acho que mais se trabalha. É na área social. Entendeu? Do mesmo jeito que você trabalha muito também dentro do poder público, e dentro das empresas também. Então, assim, eu acho que, né, desmistificar isso é importante. Então é isso, tem alguém que tem necessidade disso que a gente vai entregar, né? A gente tem uma clientela ali, a gente tem um lugar. E terceiro, por último, que é mais importante, tem alguém que está disposto a financiar para a gente fazer isso, porque a gente tem que pagar salário nosso, salário da equipe, investir em material e tudo e tal, para fazer uma boa entrega no final. E tem 3 filtros que vocês trazem como valores de vocês, que eu acho, só para complementar, que eu acho que é legal, porque traz um recorte e tratam muito dessa questão da redução da exclusão, que a gente está falando pela linguagem, né? Sim. Que é gênero, raça e território, isso, né? Então, acho que são coisas fantásticas que quando a gente dá esse zoom e delimita esses territórios de impacto, de atuação,
a gente consegue aproximar mais, né? Você tem o programa Periferia 60+, ou você traz uma linguagem abrasileirada, graças a Deus, né? Você falou que é menos do unicórnio e mais da mula sem cabeça, né? É isso aí. Que eu acho que é fantástico, porque são ferramentas simples e ficam muito... As pessoas se sentem distanciadas numa linguagem de inovação, que é do famoso português, né? Como diria meu amigo Tider. Que parece que é muito bobo, mas eu acho que é uma coisa tão potente, né? Sim. Não, e é muito importante isso porque até uma coisa que até a Tati fala muito, assim, nas reuniões que a gente tem, assim, às vezes com a equipe, assim, ou reunião de diretoria para poder pensar estratégia, é da diversidade dentro da diversidade. Uhum. Né? Então, assim, até hoje, pra gente faz sentido, pode ser que essa ordem que você falou aí, né, de raça, gênero e território, né, o gênero, raça, território, elas já mudaram de ordem pra gente em alguns momentos, porque é isso, porque quando a gente tá discutindo, por exemplo, pessoas trans e travesti, a perspectiva de uma pessoa trans branca e uma pessoa trans preta é completamente diferente quando você tá pensando de desigualdade, de exclusão e afins. Então, assim, essa lógica de olhar a diversidade dentro da diversidade é muito forte. É muito forte, assim. Então, assim, pra gente, isso é modular. Então, a gente consegue trocar de lugar essa perspectiva. Mas é sempre isso muito que a gente olha, assim, como framework, vamos dizer assim, né? Como um quadro, assim, um recorte, assim, de como que a gente vai pensar as coisas, as ações. E sabe o que é legal, João? Assim, porque eu não sei se você sabe, a vez que eu fui lá, né, conhecer vocês, você me marcou muito uma frase que você me disse. Aí, ó, já minha frase, já a Milena que já vai falar. Tá pago. De hoje Você tira outra da cachola aí, você vira. Resolve. Mas é engraçado porque, assim, eu tenho uma pós em gestão e responsabilidade social, sempre trabalhei com projetos sociais e eu nunca tinha pensado na perspectiva que você me falou. Aí você falou assim, pô, o pessoal me pede para dar palestra, não quer pagar, né, a palestra, né? E aí, foi uma coisa simples, né? Assim, no ponto de vista de negócio que você tá falando. Né? E que, pra mim, na hora que você falou que eu falei, cara, é isso, né? Por que os negócios sociais não são negócios, sendo que eles são tão poderosos a ponto de transformar muito mais, às vezes, que coisas, né, tão, às vezes, mais superficiais. E dentro disso, a gente fala um pouquinho também da diferença, né? Do que vocês fazem, que traz impacto, e da questão da assistência social, né, João? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, assim, sem cair no clichê, mas eu acho que vocês já não são clichê, pelo simples modo que vocês tratam isso como negócio. E qual que é a diferença desse impacto, assim? Então, a gente, assim, desde o início, assim, a gente decidiu, Milena, que a gente não ia trabalhar com essa, né, que eles chamam de assistência social primária, assim, assistência social básica. Por exemplo, não faria sentido pra gente, sei lá, distribuir fralda, ou distribuir cesta básica, ou distribuir remédios, ou trabalhar nessa lógica, assim, que deveriam existir políticas públicas mais fortes sobre isso, mas a gente entende que tem que existir, né? Tem que existir, mas a gente entende também que as organizações sociais, né, elas são as costureiras do tecido social, né? Então o tecido social ele tá ali rasgando e elas estão ali. Costurando, então elas têm que razão social, nós vamos falar daqui a pouquinho sobre esse tema. Elas têm que estar ali nesse lugar. Mas a gente falou assim, cara, uma coisa que a gente teve desde o início, assim, eu não vou concorrer, nós não vamos, né, concorrer por um edital, um financiamento, sei lá, de R$10 mil, com organizações, por exemplo, que financiam esse tipo de assistência, porque a gente vai, sei lá, colocar currículo da nossa equipe lá para uma organização que às vezes tem um grupo de voluntários ali dedicado, que a pessoa não tem tempo e tal. Então, assim, a gente sempre teve esse cuidado também, porque eu acho que isso impacta. Então, a gente se colocou nesse lugar e falou assim, a gente quer ser especialista no que a gente faz. E aí, ser especialista é isso. Porque, por exemplo, quando uma pessoa contrata algum serviço do Favela, porque a gente tem, né, dentro do Favela também um braço de consultoria, ou contrata uma palestra minha, uma palestra da Tati, ou da Débora, de qualquer pessoa da nossa equipe, ela tá impactando o que eu falei aqui, 37 pessoas. Porque esse recurso, esse dinheiro, ele vai para um grande pool. A partir de 37 pessoas, né? Isso eu tô falando da equipe. Não, cara, e é muito doido isso. Que agora que você falou, lembrando que eu conversei com a Alessandra, que é a gerente de comunicação e marketing lá esses dias, e aí ela tava passando os números. A gente tá com 37 pessoas no Favela, e os nossos números de impactos direto, e a gente nem tá falando do impacto indireto, são 37 mil pessoas. É muito engraçado, né? Cabalísticos. E aí caiu nisso. Então, assim, a gente sempre olhou pra esse lugar. Então, assim, é lógico, pô, eu tenho um parceiro, uma marca que tá super investindo numa coisa pra gente, muito foda. E ela faz um convite pra gente, cara, vamos lá, é parceria, tá dentro da parceria ali. Agora, os movimentos aleatórios, né? Por exemplo, tá tendo um congresso agora de inovação pública, né? Vai ter um congresso, um seminário, né? Agora em novembro. Esse caso eu posso falar que não tem problema nenhum. Tipo, eu ia fazer tô até com um post pra poder fazer no LinkedIn sobre isso. A galera escolheu pagar
15 pau pra uma pessoa ir lá e dar uma palestra e queria que um de nós do Favela fosse de graça, cara. É aquilo que é isso que eu tô... Não dá, Eu falei, por quê, cara? Olha o que eu tô gerando de impacto, né? Por que o impacto é uma coisa secundária e não a partir do impacto? A gente tava falando sobre isso, né? Como é que o impacto não é um ponto de partida? Olha o tanto, com certeza negócio, deve ter tido já, né? Se não teve, ainda vai ter algum episódio que vocês vão trazer alguém pra poder falar sobre ESG, por exemplo. As empresas estão tudo olhando pra isso e quer precarizar o trabalho do impacto social. Não faz sentido. Não faz. E hoje em dia não tem espaço mais para isso, né, João? O mundo hoje cada vez mais diverso, mais necessário disso e de pessoas. É isso, você tá falando, vocês são especialistas nisso, né? Especialistas em diálogos, Isso, em criatividade a partir da linguagem, né? Enfim, é muito bonito isso. Né? É importante, eu acho que o lugar da diversidade é muito difícil, é muito bonitinho às vezes, mas para a gente cair no clichê é muito rápido, principalmente nas organizações, mas é muito difícil você promover um âmbito de diversidade de opiniões, de trazer repertórios diferentes para tomar uma decisão conjunta. Mas, ao mesmo tempo, é necessário, né? E aí, falando de futuro agora, João, daqui para frente, a Bienal, né, desse ano, ela trata a temática basicamente dela é de futuros impossíveis, né? E acho que a primeira Bienal que traz artistas não brancos, né, como 80% do corpo de artistas. Isso é muito legal, sem precedentes. Eu acho que é legal fazer essa conexão com o que você traz também, né? E tem uma frase da curadora que ela fala, olha, a gente precisa criar novos roteiros e coreografias para lidar com esse impossível, né? Esse intransponível, né? Minha pergunta é mais viajada aqui para você, mas eu vou levantar para você cortar. Tá, não vou. Vai lá. Quais que são essas urgências, né? Assim, o que a gente precisa... Quais essas coreografias novas que a gente tem que começar a fazer para falar de futuro do ponto de vista de impacto positivo, de diversidade, de geração de negócios, empreendedorismo coletivo, né? Cara, eu tô tentando... Quando você tava falando, tava tentando lembrar o nome do autor, mas esse livro ele tem, né, pra comprar. Que também não é sua frase, não, né? Esse livro ele tem pra comprar aí, seja, né, via Kindle, na Amazon, ou em qualquer outra dessas livrarias online, ou, né, em sebos e afim. Não sei se ainda tem, porque ele é um livro novo, mas é um livro que o título dele é muito massa, que o título é O Futuro é Analógico. Futuro é Analógico? E, cara, é muito louco o livro desse cara, ele chama Martin, eu vou lembrar o nome dele, mas que ele traz algumas abordagens, e aí quando pega essa perspectiva do que você tá falando, da temática da Bienal, e você fala sobre a questão de importância de diálogos e tudo, velho, é isso, é arroz com feijão. A gente vai voltar para um lugar onde que criar soluções é sobre conversas. É sobre conversar. E é sobre conversar isso, sentado numa mesa, todo mundo sentado na mesma altura pessoas, de cadeira. Né, isso. E deixa eu olhar o que você ouviu o que você tá falando, entender o que você tá falando, para eu poder responder. Desierarquizar, porque isso é muito importante. A grande questão, o problema hoje que eu acho de todas as soluções é isso, sei lá. Grandes empresas contratam times de design, montam uns times de inovação, trazem especialistas de diversas áreas, para no final fazer vontade de um grupo, de uma direção ou de uma coisa, porque eles queriam que fosse assim, entendeu? Eu queria que fosse vermelho, eu queria que fosse azul, eu queria que fosse dessa cor. Então, assim, isso não faz muito sentido, né? Então, assim, eu acho que é muito importante, assim, a perspectiva é isso, né? Até o nome do braço de consultoria do Favela é Futuros Inclusivos, que traz essa perspectiva disso, assim, tipo assim, cara, futuro só faz sentido se for inclusivo. Porque do jeito que tá hoje, ferrado e tal, então, assim, não precisa, entendeu? A gente precisa sair dessa lógica dessa romantização de quando a gente vê um filme sobre futurismo ou alguma coisa assim, essa lógica distópica, assim, que os pobres ainda estão ferrados no futuro, entendeu? A galera tá vivendo assim naquele lugar, e aí, né, se você pensa esses filmes que tem uma extrapolação maior, o pessoal come churrasquinho de rato, eu não sei o quê. Mas uma surrealidade. Assim, e aí uma galera vivendo num lugar assim, com umas roupas brancas, feitas de um tecido inteligente, ascético, andando assim, aquela coisa assim... Né? Tipo assim, parece um bloco cirúrgico do melhor hospital do mundo. Você fala assim, gente... Ai, eu não gosto desses filmes. Tô fora da distopia. Agora, ô Cláudio, antes de você citar o seu, que ele tem... Ele vai citar uma coisa. Você não vai citar, isso que eu achei tão bonito. Pode citar. Mas eu tenho, assim, sabe, por mim, assim, eu falo, eu como profissional e pessoa, eu sempre... penso muito nesse mundo coletivo. E como a gente fazer isso cada vez melhor. Eu sempre cito aqui o MC que ele fala que tudo que nós tem é nós. Acho que todo programa, todo mundo já até decorou que eu falo isso. Mas em homenagem à Fran também, que eu trabalhei há pouco tempo, eu falava uma coisa que minha professora de filosofia fala e que eu acho que serve muito para o que vocês fazem. Ela fala assim, o que é bom... E eu falava isso em quase todas as minhas palestras da Secult, que eu acho que é para mim, quando a gente fala, é bom pra gente, né? Pra si e pro outro. Mas que é assim, o que é bom pra abelha
nem sempre é bom pra colmeia. Mas o que é bom pra colmeia é bom pra abelha. Isso. E eu acho que se a gente não pensar Sim, como sensacional. colmeia, que eu acho que é o grande problema hoje da humanidade, é o egoísmo, né? A heresia da separatividade, que Sim. não existe isso. A gente vai continuar nesse filme de ficção que tá tendo aí dessa diferença cada Total. vez maior, né? E não foi combinado, tá? A frase que eu trouxe aqui foi Não. do Jonga. Não, tá? Eu sei. Boa, Esse universo animalesco. Boa, boa. Ele fala que peixe que nada sozinho morre, mas o cardume sobrevive. Tudo a mesma filosofia, cara. Cara, é isso. A gente, por exemplo, teve recentemente tem uma consultoria lá no Favela, assim, pra apoiar a gente em alguns processos de gestão de pessoas. E aí teve alguns momentos que a gente pôde trazer coisas, né? A própria gente que tá desde o início do Favela, 9 anos e afins e tal. A gente pôde trazer coisas. E a gente trouxe muito isso, assim, esse processo, assim, de, cara... O que a gente precisa entender que é o seguinte, do mesmo jeito que todo mundo que tá trabalhando aqui, que são colaboradores, poderiam ter outras oportunidades de mercado, Débora, Tati e outras pessoas que têm um outro comprometimento com a organização, eles poderiam estar em outro lugar. Uhum. Um crachá, Escolha, vale né? refeição, de não sei quantos negócios e tal. Apesar que Favela agora a gente tira uma... Vocês são chiques. O pessoal tem vale refeição, tem plano de saúde sem coparticipação, entendeu? Plano odontológico, entendeu? Não, é maravilhoso. Mas enfim, mas é isso, sabe? Porque é isso, assim, pra gente também foi escolha, sabe, há 9 anos atrás. A gente escolher estar nesse lugar. Sei lá, você escolha escolher que você não tá fica no olhando pro setor lado, público, né? se você podia estar em qualquer outro lugar, tipo assim, escolha. ganhando e afins e tal. E tipo assim, e é isso, cara, é escolher pela colmeia. É nesse ponto que eu queria chegar. Tipo assim, que você escolhe que você quer favorecer um grupo maior de pessoas que estão com E se você. cada vez a gente fizesse mais isso, né? Nietzsche falava, para estar mais perto de Deus, ser humano, né? Basta a gente ser humano, é nossa essência, né? Total. Temos frase aí pra você compartilhar? Ou já falaram, bomba pra você Cara, comer. eu não sei. Falaram no ponto aqui comigo aqui. Eu não sei se, tipo assim, eu traria como uma frase. Não, essa é real mesmo. Uma frase, assim. Que eu tenho. Realmente, assim, minha avó foi uma pessoa que me marcou, foi uma grande mestra, assim, né? Tipo assim, minha mãe também, tipo assim, minha mãe achava o máximo, assim, a nossa relação, assim, minha avó, tipo assim. Porque a gente tinha uma conexão. E minha avó tinha uma frase que ela falava pra mim, inclusive, assim, muito próximo, assim, dela falecer. Ela repetiu muito essa frase pra mim, que ela falava e que tem a ver com o autocuidado desse processo, Milena, eu acho. Que é, tipo assim, é importante a gente pensar na colmeia e tudo, mas, tipo assim, cara, se a colmeia começar a te, né, ferrar, mano, tipo assim, larga a mão, que talvez não é ali. Que é o quê? Minha avó falava assim, falava muito assim, meu filho, é muito bom doar pros outros, mas guarda um pouquinho pra você. Nó. A gente só pode doar o que a gente tem também, né? Que é isso? Se a gente não cuida da gente, não consegue cuidar do outro mesmo. Eu falava muito isso, guarda um maravilhoso. pouquinho pra você. E vocês trabalham com impacto, é isso. Vó É o linda. outro sempre em primeiro, segundo, terceiro Cara, lugar. saúde mental, nossa, entendeu? Tipo assim, Como a você gente cuida do tava... outro, você não consegue cuidar A de gente você tava possível. conversando aqui nos Total. bastidores, quando a gente tava à frente, né, dessas iniciativas e afins, nosso telefone, nosso e-mail, nossas redes sociais viram uma central inteiro. de tudo, porque realmente as pessoas Central começam a de ver tudo. que você tá engajado ali, né, o Cláudio, a Milena e afins e tal, a gente lá tá engajado em fazer alguma coisa, o pessoal começa a bater ali, porque só assim, gente, ali tem solução, eu quero solução, é tipo você correndo atrás do sol, sabe? Tipo assim, eu quero um solzinho, chegar pra perto do Quentinho aqui, solzinho. né? Quentinho, tipo, é muito isso, entendeu? Mas é assim, a gente tem que fazer isso pro bem da gente. Aí eu vou citar de novo. Eu tô filosófica hoje. O que aconteceu hoje Ficou comigo? inspirado aí. Khalil Gibran falava que o amor... Khalil Gibran maravilhoso no poema, no Profeta, ele fala que o amor, na verdade, é a gente querer ser melhor para o outro. Então tem a ver com isso, tudo que você tá falando que sua voz que te de ensinou. benevolência, né? É o caminho da É. felicidade. Você mesmo, vai ser né? melhor pro outro, olha que bonito isso. Então a gente cuida da gente, depois a gente cuida do outro, é assim mesmo. Total. João, correu, eu falei que corria. Pô, foi muito rápido. Você entregou Foi tudo, muito rápido. mais um foi muito pouco. rápido, foi muito Sai daqui rápido. com milhões de frases aqui pra dar a caderninha na mão. Maravilhoso, Obrigado, obrigada. cara. Um O pessoal beijo. tinha pedido pra, na verdade, eu conversei com a menina da comunicação, ela falou assim, não, João, usa outra frase, que a gente tem uma frase lá, quando a gente tá mexendo com Não, então parceria. fala. Que era a frase, que era assim, a gente tá conversando com o pessoal, tipo assim, parceiros e afins, e a pessoa começa a ficar naquele joguinho muito duro e tal. Aí eu falei essa frase um dia, o pessoal falou assim, sabe o que fulano quer? Fulano não quer. Entendeu? E às vezes a gente tem que aceitar isso. Né? gente, Eles não estão afim de Isso você. quer dizer consciência, mais uma vez, né? Essa foi pra vida, foi solteiros, entendi. Fulano quer, entendeu? Tipo assim, é Tá isso. certo. Entendeu? E faz parte, não Faz querer. parte. E tá tudo bem, né? Tá.